Rússia é uma das maiores apoiadoras do regime sírio. Pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para discutir a queda de Bashar al-Assad e a tomada do poder pelos rebeldes. Vamos então aqui com a Priscila Yazbek. Yazbek, o teu assunto tem vários pontos importantes para a gente. Se a gente fosse tratar só do significado do Conselho de Segurança da ONU nesse momento de conflito, minha querida, já seriam aqui muitos minutos para a gente poder se debruçar sobre isso. O que a Rússia pretende e de que maneira pode eventualmente conseguir avançar nessa discussão? Oi, Elisa, bom dia, boa tarde ao Américo, a todos que nos acompanham. A Rússia, nesse domingo, então, pediu essa reunião a portas fechadas ao Conselho de Segurança da ONU e nesse pedido que foi feito, eles falaram o seguinte: o representante da Rússia na ONU disse que por causa dos recentes eventos na Síria, cuja profundidade e consequências ainda não foram totalmente compreendidas, a Rússia solicitou essas consultas urgentes e fechadas. Então, essa reunião vai acontecer na tarde de hoje, no horário aqui de Paris, aí no fim da manhã, no horário do Brasil. Também, ao fazer esse pedido dessa reunião no Conselho de Segurança da ONU, o representante russo disse que a reunião era necessária para discutir o que estava acontecendo com as forças das Nações Unidas de observação da separação, que são responsáveis justamente por manter essa zona tampão que o Américo vinha falando, que você também comentou, Elisa, desmilitarizada. Então, essa zona tampão é uma zona que funciona para separar os territórios sírio e israelense para que não haja um conflito nessa região, mas neste domingo o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que estava enviando tropas das forças de defesa israelenses a essa zona tampão. Então isso está sendo observado com muito cuidado pela comunidade internacional. Inclusive, ele disse que estava fazendo isso para manter a segurança do território israelense, assim como Netanyahu justifica muitas das suas ações militares e diz que isso acontece para defender os interesses e também defender a população israelense. Mas fato é que a colina de Golã foi ocupada pelos israelenses. Como o Américo disse, a comunidade internacional reconhece essa área como um território sírio, exceto os Estados Unidos, que reconhecem a colina de Golã como um território israelense. E Israel, então, desde 1974, ocupa essa região e desde então, apesar de breves envios de militares para essa região, é uma região desmilitarizada, mas agora, então, mais uma vez, tropas e soldados israelenses voltam a ser enviados para essa região, também num sinal de que pode haver uma tensão ou uma tentativa também de Israel de mostrar a presença e mostrar a sua força militar na Síria nesse momento de transição em que não se sabe exatamente como esses rebeldes que derrubaram o regime de Bashar al-Assad vão reagir e de que forma que eles podem, por exemplo, eventualmente representar uma ameaça também aos israelenses, já que eles são jihadistas, são islâmicos, então ainda não se sabe exatamente qual vai ser a relação também desse novo governo sírio com Israel. Falando sobre mais algumas informações em relação à ida da família de Bashar al-Assad para a Rússia, o que se sabe até o momento, não há muitas informações sobre isso, mas ontem a TV estatal russa disse que a Rússia concedeu asilo a Assad e a sua família por motivos humanitários e também nessa segunda-feira o Kremlin disse que a Rússia, que o presidente russo Vladimir Putin tomou pessoalmente a decisão de oferecer asilo a Assad e que eles não comentariam o paradeiro da família Assad e também que o Putin não estava planejando se encontrar com Assad. Isso foram as falas, então, do porta-voz do Kremlin, do Dmitry Peskov. Um outro ponto importante também para finalizar essa análise sobre a Rússia, Elisa, é a questão do apoio dos russos, como você disse, à Síria, ao regime de Bashar al-Assad. A partir de 2015, a Rússia enviou milhares de tropas para a Síria para defender o regime de Bashar al-Assad depois da guerra civil que começou em 2011 e, em troca, a Síria permitiu que a Rússia tivesse um arrendamento de 49 anos, tanto numa base aérea de Remimim e também na base naval de Tartus, que são bases que trouxeram um posicionamento estratégico importante para a Rússia no leste do mar Mediterrâneo. Então, a Rússia tem essas bases militares e agora se pergunta o que vai acontecer com essas bases.
bases. E também já houve um legislador russo que disse à agência Interfax, uma agência russa, nesta segunda-feira, que a Rússia dará uma resposta dura se essas suas bases militares na Síria foram atacadas. Até ontem, inclusive, a TV estatal estava dizendo que essas bases estavam seguras. Inclusive, a TV russa também moderou o tom, antes fazia críticas mais duras aos rebeldes que estavam ameaçando o regime de Assad, depois moderaram o tom numa percepção ali de especialistas de que isso tinha sido feito justamente porque a Rússia teme perder essas bases. Então, para finalizar, Elisa, o que se tem nesse momento também é que a queda do regime de Bashar al-Assad também foi um duro golpe para os russos. Eu volto com você.